Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 12. O Sermão da Montanha. As Beatitudes. Tema: Jesus profere o Sermão do Monte. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. No versículo 1, de Mateus capítulo 5. A mensagem nos capítulos de 5 a 7 de Mateus é chamada de Sermão da Montanha ou do Monte, porque Jesus a pronunciou em um monte nas proximidades de Cafarnaum. Este sermão provavelmente foi proferido em vários dias de pregação. Nele, Jesus revelou seu pensamento em relação à lei. Demonstrou que posição social, autoridade e dinheiro não são importantes em seu reino. O que importa é a fiel obediência a Deus. O Sermão do Monte desafiou os líderes religiosos daquela época, orgulhosos e legalistas. O sermão os chamou de volta às mensagens dos profetas do Antigo Testamento, que, como Jesus, ensinaram que a obediência sincera a Deus é o mais importante do que a aplicação leviana da lei. Nos versículos 1 e 2, de Mateus capítulo 5. Grandes multidões seguiram Jesus. Ele era o principal assunto da cidade, todos queriam vê-lo. Os discípulos, os companheiros mais íntimos deste homem popular, certamente foram tentados a sentirem-se importantes, orgulhosos e possessivos. Estar com Jesus não apenas lhes garantia prestígio, mas também poderia constituir-se numa oportunidade para receber dinheiro e poder. As multidões se reuniam mais uma vez. Porém, antes de dirigir-se a tão grande número de ouvintes, Jesus chamou seus discípulos à parte e advertiu-os sobre as tentações que enfrentariam como companheiros dele. Disse-lhes que não esperassem fama e fortuna, mas pranto, fome e perseguição. No entanto, Jesus garantiu a seus discípulos que seriam recompensados, mas talvez não nesta vida. Pode haver ocasiões em que seguir a Jesus traga grande popularidade. Aqueles que não viverem de acordo com as palavras de Jesus neste sermão poderão, para a própria desgraça, usar a mensagem de Deus somente para promover seus interesses pessoais. Nos versículos 3 a 5, de Mateus capítulo 5, Jesus começou seu sermão com palavras que parecem contradizer-se. Mas o modo de vida de Deus normalmente contradiz o do mundo. Se você deseja viver para Deus, deve estar pronto para dizer e fazer o que parece estranho para o mundo. Deve estar disposto a dar quando outros tomam, amar enquanto outros odeiam, ajudar quando outros abusam, abrindo mão de seus direitos e benefícios a fim de servir os outros. Um dia receberá tudo o que Deus tem reservado para você. Nos versículos 3 a 12, de Mateus capítulo 5, há pelo menos 4 considerações sobre as bem-aventuranças. Primeiro, são um código de ética para os discípulos e um padrão de conduta para todos os cristãos. 2. Contrastam os valores do reino, que é eterno, com os terrenos, que são temporários. 3. Contrastam a fé superficial dos fariseus com a fé real que Cristo exige. 4. Demonstram que as expectativas do Antigo Testamento cumprir-se-ão no novo reino. As bem-aventuranças não nos permitem escolher aquelas que nos agradam e desprezar as demais, devem ser consideradas como um todo, pois relacionam o que nós enfrentamos e como devemos agir como seguidores de Cristo. Cada bem-aventurança diz respeito a uma bênção de Deus. Bem-aventurança significa mais do que ter alegrias. Implica o estado afortunado daqueles que fazem parte do reino de Deus. As bem-aventuranças não prometem riso, prazer ou prosperidade terrena. Para Deus, bem-aventurado é aquele que tem uma experiência de esperança e alegria, independentemente das circunstâncias exteriores.
Para encontrar essa forma mais profunda de felicidade, siga Jesus a despeito do preço a pagar. Com o anúncio de Jesus de que o reino estava próximo, Mateus capítulo 4, versículo 17, as pessoas naturalmente se perguntaram: qual a qualificação para entrar no reino de Deus? Jesus disse que a organização do reino celestial é diferente dos reinos terrenos, pois não requer riqueza, poder e autoridade não são importantes. Assim, os súditos do reino dos céus agem e buscam bênçãos e benefícios diferentes. Suas atitudes são cheias de egoísmo, orgulho e cobiça pelo poder que a mundo ou refletem a humildade e a abnegação de Jesus. O seu rei? Nos versículos 11 e 12, de Mateus capítulo 5. Jesus disse para nos regozijarmos quando formos perseguidos por causa de nossa fé. A perseguição pode ser boa porque, primeiro, tira os nossos olhos das recompensas terrenas. Segundo, remove as crenças superficiais. 3. Fortalece a fé daqueles que a suportam. 4. Nossa atitude diante dela serve como exemplo para outros. Podemos ser confortados, sabendo que os maiores profetas do Deus foram perseguidos: Elias, Jeremias e Daniel. O fato de estarmos sendo perseguidos prova que temos sido fiéis. As pessoas infiéis passam despercebidas. No futuro, Deus recompensará os que usaram de fidelidade, ao recebê-los em seu reino eterno, onde não haverá mais perseguição.